Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Você lembra que João chorava muito, né? E ninguém foi digno. E então, um dos anciãos viraram para ele, né? Não chore não, porque né, o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir. Então vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, que a gente, primeiro lugar, que a gente possa, ao estudar essa lição aqui, ser motivado a confiar na absoluta soberania de Deus sobre as nossas vidas, e sobre a história da humanidade, e em tudo aquilo que acontece na criação, que é a criação de Deus. Então, nós vamos estudando a abertura dos 7 selos, e os selos são símbolos das atribuições e das tribulações e perseguições. Eles também revelam que Jesus tem o poder e o controle sobre a terra, né? E sobre a criação. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E esse texto é um texto que ele faz menção ao controle do Senhor, né? Então, agora tem um comentário aqui interessante, que Champlin ele cita Adam Clarke. Adam Clarke é um teólogo metodista contemporâneo de Wesley, que expressa sua frustração por não compreender o restante do livro de Apocalipse. Até aqui, quando chega nessa parte para frente, ele vai dizer o seguinte, ele vai assim, com a seguinte afirmativa, ele diz, segue-se agora a porção menos inteligível desse misterioso livro, sobre o qual tanto se tem escrito, mas tudo em vão. Um teólogo metodista contemporâneo de Wesley. Champlin também cita Calvino, que também reconheceu o problema, preferindo nada escrever sobre o Apocalipse. E na igreja primitiva, em algumas localidades, o Apocalipse não obteve posição canônica por muitos séculos, provavelmente devido à sua imensa dificuldade de entender esse livro. Hoje eu estava todo empolgado na hora do almoço, compartilhando um pouquinho com a Kênia sobre algumas coisas que a gente vai ver aqui para frente, e ela falou assim, esse livro de Apocalipse, né, para que estudar? Difícil, é bom ficar com as coisas básicas. É verdade, você tem razão, inclusive citei esses aqui que dizem que não estudava, que achava bom, mas, no entanto, esse livro é uma revelação que foi dada por Deus. Nós precisamos considerar que Deus deu essa revelação a João e pediu, escreve o que eu estou dizendo. Quer dizer, ele tem o seu peso e tem a sua importância na história da igreja. Apocalipse, ele está colocado em último no cânon. Ele fala da doutrina das últimas coisas. Talvez uma revelação, tenha uma parte do texto que fala assim, quem lê entenda, faça o cálculo, sabe se tudo aquilo que ao longo da história da igreja, e com a inspiração que o Senhor dá, os comentários que foram feitos, não é para que quando chegar no final da igreja, que as pessoas saberão de situações para manterem-se perseverantes e tudo mais no final da... Então, tem a sua importância, com certeza tem, porque foi Deus quem revelou. Foi o Senhor quem descortinou o céu e falou assim, João, sobe para cá, que eu quero te mostrar algumas coisas que em breve vão acontecer. E quando fala breve assim, né, do ponto de Deus, né, que um dia, 1000 anos, enfim. Então, sobre a abertura dos selos,
Champlin ele comenta aqui que alguns estudiosos pensam que a questão deve ser encarada de um ponto de vista telescópico. Os 7 selos representariam 7 julgamentos, um depois do outro. Do último julgamento é que se derivam as 7 trombetas, que também representariam juízos sucessivos. E destes últimos é que viriam então os ais, que seriam outros julgamentos sucessivos, e finalmente os ais, as taças, que é uma série de coisas que a gente vai ver, né? Há também pensadores, né, eruditos, que pensam que os selos contêm todos os juízos e que as demais séries de 7, como as trombetas, taças, etc., seriam meras repetições de detalhes que são desvendados e que pertencem, e são coisas inerentes aos selos. Está aí uma pergunta que é do interesse da igreja, né? A igreja passará por essa sucessão de juízos de Deus? Então, eu já vou dizer aqui que as opiniões são divergentes. Então, há quem sustenta que a igreja vai passar por feroz perseguição. Você sabe que eu recebi hoje do Norberto uma matéria e também vi na Gazeta do Povo, eu assino eletronicamente, pastor André Valadão está respondendo um processo de uma pregação que ele fez sobre o dilúvio, que ali na pregação parece que entenderam ódio de cunho racial, etc. Estão pedindo estão pedindo inclusive prisão preventiva dele por causa de uma pregação que ele falou. Tem uma ação de um deputado do PT que proibindo, isso está na Gazeta do Povo também, proibindo que o pastor não pode mais pregar contra a homofobia e não pode mais pregar contra pecado. Está lá, é uma proposta de lei de um deputado do PT, não lembro qual que é. Mas, enfim, isso não é coisa nossa, apenas nossa aqui, são coisas que estão acontecendo no mundo todo, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a igreja metodista está sendo dividida, eu não sei se já foi dividida, se já culminou a divisão, por questões assim, dessa forma. Então, veja, as opiniões são divergentes, de que a igreja passará, sim, por perseguições antes do seu arrebatamento, outros dizem que não. Então, tem eruditos que dão até o tempo dessa tribulação de 40 anos, fazendo, né, o paralelo, né, com os 40 anos do deserto, e esse número 40 remonta sempre a um tempo de provação, e embora alguns também sustentam que a igreja não passa por esse período severo, no entanto, ela terá que enfrentar um período de tribulação grande antes de enfrentar o anticristo. E também outros que apoiam a ideia de que os judeus é que terão que lidar com o anticristo por terem rejeitado o Messias na sua visitação. Então, esses judeus, eles converteriam-se a Cristo, reconheceriam o Messias, e aí eles é que seriam aqueles que teriam que lidar com o anticristo e tudo mais, romperia. Isso aí vai estar mais para frente, acho que talvez a gente vai entrar mais fundo nessa parte, mas outros então entenderiam que os judeus é que passariam, né? A nação de Israel, os judeus, quando falo os judeus, não necessariamente a nação, embora haja a nação, mas os judeus, porque esse povo que são da seita, né, os judeus
eles se converteriam a Cristo, reconheceriam que perderam a sua visitação e agora se converteriam. E como a igreja já é arrebatada, esse povo é que vai ter que encarar e enfrentar o anticristo. Então vamos à leitura aqui dos selos, nós vamos fazer a leitura aqui até o verso 7, e depois vamos dando continuidade então aqui. O primeiro versículo nós já lemos, né, o Cordeiro que abriu o livro, verso 3 agora. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então viu um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, esses 4 primeiros selos, eles descrevem 4 seres viventes chamados por 4 cavalos, os cavaleiros, né? E essa descrição é uma descrição também simbólica dos cavaleiros da visão de Zacarias. Então, Zacarias capítulo 6, verso de 1 a 5, também depois mais para frente, Zacarias continua, só essa parte, verso de 1 a 5, Zacarias capítulo 6, 1 a 5, diz assim, outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os carros eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro brancos, e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu senhor? E respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estava perante o Senhor para perseguir ou percorrer toda a face da terra. Então, são coisas que já são visões do Antigo Testamento que se repetem aqui com João. Então, o Antigo Testamento, ele revela que esses símbolos que são demonstrados, que são demonstração de força, guerra e o governo de Deus e a sua autoridade sobre toda a terra. Então, Champlin ele vai fazer um comentário aqui, ele comenta que o cavalo, ele era usado nas atividades de guerra. E, portanto, nesse ponto, os cavalos representam aqui guerra, violência, tragédia, julgamento divino, que vem sobre a terra, com ou sem causas naturais, tudo o que envolve o desastre para os homens pecaminosos. Por isso os cavalos simbolizam, né, aqueles que o Senhor tem enviado para percorrer toda a terra, como está aqui no livro do profeta Zacarias e na visão que João está tendo aqui. E o primeiro selo, que a gente já leu aqui o texto, né? O cordeiro branco, o cordeiro que viu, e o João viu um cordeiro abrindo, né? E um cavalo branco, e o significado desse cavalo branco. Então, simbolicamente, alguns intérpretes pensam que o cavalo branco significa a vitória de Cristo, ou a vitória obtida em Cristo em qualquer século antes da perseguição ou de qualquer provação, a vitória de Cristo. Portanto, o primeiro selo seria uma descrição de Jesus como aquele que tem o controle sobre a terra e sobre todas as coisas. Branco, ele simboliza pureza e perfeição, é a simbologia do branco. Apocalipse capítulo 19, verso 11, diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, seria essa descrição, né? O branco sempre está relacionado com Cristo. Trono branco, vestes brancas,
pedra branca, é sinal de pureza e está sempre relacionado a Cristo. Mas há outras interpretações. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela reconhece essa interpretação, mas acrescenta. Mas provavelmente, entretanto, o cavalo branco, nessa passagem, simboliza a conquista como calamidade terrestre. Ou seja, a conquista de Cristo, mas uma calamidade que segue sobre os pecaminosos, né? Ele exerce o seu poder, no entanto, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós podemos confiar e descansar nele, que é o vencedor e ele é o nosso Salvador. João 16, 33, Jesus diz: essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é uma referência, né? O significado do cavalo vermelho. O segundo selo reflete aqui os sinais da segunda vinda de Cristo. Quando abriu o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo: vem outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. É próprio o convite aqui ao cavalo vermelho para tirar paz da terra, né? Ele está assim, em conformidade com a descrição que Jesus faz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 6, olha o que Jesus diz. E certamente, Mateus 24, 6, certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim ainda. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, o comentário a lição que a gente segue aqui, da revista que a gente segue, ele diz que, sendo assim, ele afirma que os outros cavaleiros estariam sempre a serviço do primeiro que saiu para vencer. Os outros estariam sempre a serviço do primeiro. Que há sinais referentes à humanidade em geral, especialmente aos cristãos. O vermelho é próprio da função, né, derramamento de sangue. Ele recebe aqui 3 designações: tirar a paz da terra. Ele recebeu a designação para tirar a paz da terra. Também é uma informação aqui importante que Cristo deixou, um alerta, né? Sereis atribulados e vos matarão. Mortandade, o cavaleiro recebeu autorização para levar pessoas a matarem umas às outras. Isso a gente já vê acontecendo, né? Pessoas matando umas às outras, né? Guerra, reino contra reino. O cavaleiro promove grande perseguição ao povo de Deus. E o verso 6 aqui em Apocalipse 6, o versículo 9 de Apocalipse 6 também fala a referência dos cristãos que foram mortos por causa da palavra. Quando ele abre o 5º selo, vê o que ele diz lá no Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E aqui tem um comentário é um comentário no livro do Champlin que eu não fiz nota, mas ele faz uma analogia com o altar, porque está debaixo do altar, né? Com a questão do sangue, o sangue clama, né? Quando a Caim mata Abel, Deus fala assim: o que você fez com seu irmão? Porque a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim.
A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim. E ele faz uma nota dizendo que no altar, que o altar, quando a gente pensa em altar, né, o que você imagina em altar? Tem algumas pessoas que pensam que altar é vir aqui à frente e ficar em evidência, né? Mas altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de ser imolado, altar é lugar de ser morto. E no altar, quando o animal era imolado, o sangue escorria para baixo do altar. Então, quando ele está fazendo referência aqui ao sofrimento, né, seria o sofrimento dos mártires, o clamor do sangue dos mártires, que está subindo até Deus. Então, veja, o significado do cavalo preto e o seu cavaleiro, que traz uma balança na mão. O terceiro selo reflete os sofrimentos do dia a dia. Então, quando abriu, ele viu aqui um cavalo com uma balança na mão, e falando sobre o trigo, né, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e tal. O resultado desses confrontos de reinos contra reinos, e guerra e tudo mais, esses conflitos, eles acabam gerando problemas econômicos. Aqui a interpretação é essa, é sofrimento devido à falta de recurso básico para viver. Então, o terceiro ser vivente, que se chama o cavalo preto, o seu cavaleiro, é apresentado como uma balança na mão. O símbolo aqui é de caráter econômico. O trigo era essencial para a alimentação, o azeite e o vinho. Mas o azeite e o vinho não eram importantes, mas são considerados no texto aqui como... lembrando que naquele tempo havia muito escambo, inclusive, né? Então, a escassez do mundo promovida por conta de guerra extrema, uns matando contra os outros, enfim. E depois o significado do cavalo amarelo, que é sofrimento por doença e morte. O quarto selo é semelhante ao segundo, porém distinto, né? A semelhança está no fato de acontecimentos serem simultâneos e a revelação a seguir aqui é um paralelismo de ideias. O cavalo deste selo recebe a cor amarela, traduzido mais literalmente como um esverdeado ou pálido, um símbolo de doença e morte. Então, prova disso é o fato do cavaleiro receber o nome de morte, e esse cavaleiro é seguido pelo Hades. Não, aqui não seria propriamente o Hades, o lugar de inferno e de punição, mas como o Hades como a sepultura que acompanha a morte, né? Essa seria uma tradução. Champlin também ele fala alguma coisa nesse sentido. Então, esse cavaleiro recebe autorização para matar, e a ação daquele que executa é limitada, né? Um decreto divino, que é estabelecido a quarta parte e nada mais. É dado a autorização para ele danificar a quarta parte. E os meios é fome, calamidade, peste, pandemias, pestilência, escassez, e por aí vai. É dessa forma que a morte vai reunindo através das doenças que estão descritas aqui, né? E essa última desgraça aqui, descrita, né? Ela era bem conhecida, né? Os antigos cristãos, eles passaram muito por questões de peste, pandemias e tudo mais. Lembrando que João está trazendo essa visão, e sempre é bom a gente lembrar, né, que a palavra de Deus, ela sempre tem uma aplicação imediata para aquele momento, ela tem uma aplicação histórica que ela vai, ao longo da história, ela nos corrige, ela nos orienta, e ela sempre tem uma conotação profética, que a gente tem sempre que lembrar disso, né? Então, profeticamente, historicamente, a gente vê tantas coisas que aconteceram naquele tempo
que era o tempo imediato para João, era uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava, João mesmo estava preso na ilha de Patmos. Ele está falando de perseguições que vêm, perseguições severas. Os seus colegas já haviam sido tudo morto, né? Alguns atravessados ao meio, outros cerrados ao meio, outros queimados. João já havia testemunhado tudo isso, e ele está falando de situações que aconteceriam ainda na vida da igreja. Perseguições que não deixariam de existir na igreja também no decorrer da história, e que havia também uma questão do fato profético. E aí nós temos aqui, então, a abertura do 5º selo, que é o clamor dos mártires, né? Quando ele abriu o 5º selo, verso 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, veja, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então aqui, alguns comentaristas, eles dizem que aqui havia uma recompensa especial para esses que morreram, que deram sua vida, que derramaram o seu sangue pela proclamação do Evangelho e da Palavra de Deus. E aqui no 5º selo, então, há uma mudança de direção, que João deixa de olhar os acontecimentos terrenos e ele passa a ver coisas na eternidade. Essas almas, né, de cristãos, né, que clamam ao Senhor, ele vê os crentes que morreram devido às grandes perseguições, descrita nos primeiros selos que estão debaixo do altar, e eles estão no templo de Deus, no céu. E aqui, o altar aqui é o símbolo de sacrifício, né? Símbolo de sacrifício. Então, por causa do sacrifício da morte em prol do Evangelho, eles clamam agora por justiça, e o estado em que eles se encontram, aqui, o Senhor diz que é breve, eles teriam que aguardar ainda por um tempo, e eles recebem já, antes de serem vingados, eles recebem aqui vestes brancas, simbolizando justiça, santidade e alegria, até que se completasse o número daqueles que haveriam de morrer e serem martirizados por causa da palavra de Deus. Então, Deus dizendo que Ele cumprirá com a justiça, trazendo juízo ao mundo todo por causa da morte de milhares de cristãos ao longo da história toda. Esse número ainda não completou. E é interessante também a gente observar que o juízo de Deus, quando ele vem, primeiramente com o dilúvio, ele só vem depois que se completa a iniquidade, quando é completada a iniquidade. E ao meu ver, e segundo alguns comentaristas também, eu não fiz nota, porque senão fica muita coisa aqui, mas Jesus mesmo fala que a iniquidade ela tem um espaço a ser preenchido. E existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Uma coisa é pessoas pecam, pessoas erram, pessoas cometem pecado. Outra iniquidade é a legalização do pecado. Quando o pecado é legalizado. Você está compreendendo? Então, isso é pecado, tá bom. Agora existe uma lei dizendo que isso não é pecado mais. É a legalização do pecado. Então você está institucionalizando, você está legalizando. Isso já é uma iniquidade institucionalizada. Então, a gente percebe o que tem acontecido, o que acontece ao redor do mundo, eu não sei se a palavra está certa, né?
o que minorias têm se levantado e requerido direitos e etc, tudo mais, é o acúmulo do pecado, não é acúmulo, a iniquidade. Quando ela chegar, e então Deus vai vingar, né? Aí vem a abertura do 6º selo, com o juízo final. A partir do verso 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Você consegue perceber aqui que está falando de eclipse, né? Primeira vez que eu li isso aqui, eu não entendi, não. Primeira vez que eu li isso aqui, eu nem era crente, mas já fiquei assustado. Quando fala que o sol se tornou negro, acabou o sol? Não, é um eclipse solar aqui, né? E a lua? Eclipse lunar. Bom, as estrelas dos céus caíram pela terra, como figueira abalada no vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o 6º selo aqui, ele dá início aqui ao final da história humana. Os abalos cósmicos revelam o retorno de Cristo e o estabelecimento do juízo de Deus. Mateus capítulo 24, verso 29, nós lemos: logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Está vendo aqui Jesus falando? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, de um a outra extremidade dos céus. Você está vendo aqui Jesus falando, e a visão que João teve lá, que são paralelos, coisas que acontecem, que, não é? Esse selo aqui introduz então o dia do Senhor, os acontecimentos que são resumidos e mais explicados depois no capítulo 8 e 11. O pastor Fábio vai dar essa lição, do verso desses capítulos para frente. Mas olha só que coisa interessante aqui que eu quero ler para você. Comentário de Eugênio Corsini, Edições Paulinas. Ele diz o seguinte: os selos, isso aqui é um comentário interessante, os selos são parte, ação que parte do céu, né, e ele tem claramente como fonte própria a própria divindade. Nas trombetas, imposto colocadas sobre a terra, no abismo que se tornou moradia de um poder de natureza espiritual. Eu acho que deu problema no meu digitador aqui, no meu corretor aqui, tá? Mas eu vou pegar uma outra parte mais para frente aqui. Nos selos representa a intervenção da divindade dentro da história. A intervenção da divindade dentro da história. Uma intervenção que aparece motivada pela ira divina, depois de uma longa e paciente espera, vem finalmente julgar e destruir os seus inimigos. Então, no portal da Universidade Metodista, diz assim que o 6º elemento estaria relacionado com no portal da Igreja Metodista, eu tirei isso aqui. O 6º elemento estaria relacionado com a Semana Cósmica. Um tema presente em alguns pais da Igreja e pode ser identificado desde o tempo de Irineu de Leão, no século II, no final do século II, início do século III. Então, o Eugênio Corsini, sobre a Semana Cósmica, ele fala que é a ideia de que o mundo atual duraria 6.000 anos, antes que acontecesse a segunda vinda de Cristo, e se inaugurasse o seu reino milenar. Essa é uma corrente defendida por Irineu, lá no início, né?
que está registrado aqui no portal da Universidade Metodista, e é algo que o Eugênio Corsini ele defende essa ideia. E essa corrente de pensamento, né, o desenvolvimento do mundo e da história, ele era concedido como um processo que se desenvolve em 7 milênios, correspondente aos 7 dias da criação, que foi levado a termo. Vou falar com calma aqui para você poder entender. O 6º milênio corresponderia ao dia da criação do homem. Tais especulações colocam o advento do Messias e do seu reino, e conclui a história propriamente dita, iniciando o repouso imperturbável no 7º milênio, que seria o 7º selo. Como já acontecia no 6º dia da criação, então, também no 6º milênio, a intervenção da divindade no mundo criado por Deus, com o objeto específico e privilegiado, o homem, primeiro na sua criação e depois a restauração. Então, resumindo, essa sucessão de 7, os 7 selos, para Irineu e o Eugênio Corsini, ele defende que seriam 7 períodos de milênios, 7 milênios. Assim como a criação teria um tempo de 7, no 6º dia, Deus termina, e no 7º descansa. Na restauração da humanidade, cada selo representaria 1000 anos. No 6º ano, Deus concluiria a restauração de todas as coisas, e no 7º ano entraria no descanso milenar de Cristo. Essa é a ideia que ele passa aqui. Agora tem um fato curioso, que aí isso aqui me despertou um fato curioso, que eu fui pesquisar em que ano que nós estamos. Em que ano que nós estamos? Então, 6 milênios a partir do primeiro dia contado. Então, no calendário judaico, o calendário chinês, no calendário chinês nós estamos no ano 5100 alguma coisa. É um calendário bem antigo. Eu esqueci, pesquisa aí, Marco, por favor, o calendário de Hammurabi, se tem o calendário de Hammurabi, para a gente saber que ano que seria o calendário de Hammurabi hoje. Mas no calendário, o João Marcos já vai me falar ali, mas no calendário, no código de Hammurabi, vê a datação, hoje seria que ano que estaríamos hoje. Mas a datação do calendário judaico, nós estamos hoje no ano 5783. Então, se cada milênio, cada selo correspondem a um milênio, e as coisas foram acontecendo, e se a conta está certa, porque tudo isso também são conjecturas, nós estamos muito próximos. Quem que aqui já ouviu falar aquele relógio? Tem um relógio, como que é o nome desse relógio? Me ajuda aí. O relógio do fim do mundo parece que foi adiantado agora, recentemente, para, não sei se 14, 15 minutos para o fim do mundo. Juízo, né? O relógio juízo final foi adiantado agora recentemente, em mais 1 minuto. Nós estamos a 15 minutos, seria do juízo final no relógio do fim do mundo. Será que bate aqui com a data dessa, né, especulando, né? Bate aqui mais ou menos com a data do que Irineu traça aqui? Será que o pecado já está crescendo, assim, a iniquidade? Será que daqui a uns 200 anos Jesus volta? Bem provável, né? Bem provável. No calendário judaico, nós estamos no ano 5783. Quase 6.000 anos já. Quase 6.000 anos. Apocalipse 13, 18. Não tem, claro que eu coloquei aqui propositadamente esse Apocalipse 13, 18, só para a gente pensar, né? Porque aqui fala do número da besta. Aqui está a sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Não tem a ver com o nosso estudo aqui, eu só coloquei para provocar, porque está ali, calcule o número, né? Que a gente precisa fazer o cálculo, né? A gente precisa estar atento, está escrito, tem coisas, tem sinais, Deus deixou sinais no céu, na terra, para nós. Mas enfim, continuando aqui, porque isso é só uma parte curiosa, né, do estudo, que me deixou assim, nossa, deixa eu ver que ano que nós estamos aqui. Com a abertura do 6º selo, o juízo cai sobre os ímpios, que pelo estrondo dos corpos celestes e os abalos da terra ficam desesperados. Apocalipse 6, 12 a 17. Viu o Cordeiro quando abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro. Nós já lemos esse texto aqui, né? Então vamos, Apocalipse 7, de 1 a 3, Apocalipse capítulo 7, que é o povo de Deus selado. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer danos à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, até que eles sejam selados. Então a visão se limita aqui aos crentes que estão na terra, né, durante esses períodos de juízos que foram decretados por Deus, executados por esses anjos, e que recaem sobre o povo de Deus. E o povo de Deus, que é a propriedade exclusiva de Deus, recebe um selo, são selados pelo Espírito durante durante a história, e ele aguarda o dia da redenção. O selo de Deus é o oposto da marca da besta, que está registrado lá em Apocalipse capítulo 13, verso 14, Apocalipse 13, verso 16, né, que fala da marca da besta. Esses 2 marcos colocam as pessoas em 2 categorias distintas aqui. Esses 2 selos, né, o selo da besta e o selo de Deus. Aqueles que pertencem exclusivamente a Deus e aqueles que pertencem exclusivamente a Satanás. São 2 categorias de pessoas aqui. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, aqui a gente tranquiliza, porque você e eu fomos selados, aleluia. Apocalipse 7, 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui nós chegamos à dificílima questão de identificar esses 144.000. Essa é uma questão difícil, existem muitas expectativas, muitas posições, e alguns que defendem aqui, descrevem isso aqui, seria 144.000, seria a plenitude do povo de Deus, né? Mas há posições extremadas. A mais ridícula de todas as interpretações que têm surgido em várias épocas da história é aquela que alguma seita atribui, ou algum grupo atribui para si os 144.000. E só nós é que vamos ser salvos. Essa é a posição mais ridícula que existe. Outra posição extrema também é aqueles que pensam que os 144.000 representam exclusivamente a nação de Israel. Isso também não está errado, porque isso ignora totalmente a base histórica
deste livro, porque João ele estava visualizando os mártires da igreja cristã como o Israel espiritual. João está na ilha de Patmos ali, inclusive, né, que já nem faz, ele está não está nem naquele território. De igual modo, erram também a posição daqueles que colocam o foco aqui apenas na igreja, que é o Israel espiritual, uma vez que há muitas predições bíblicas que indicam uma futura restauração do Israel mesmo, como nação. Então erram quando também entendem que é apenas o Israel espiritual, que é que seria a igreja. Aqueles que conjecturam também o número 144.000 simbolicamente e não literal, envolvendo elementos da igreja gentílica e outros conferida à nação de Israel, e que serão instrumentos de Deus durante esse imperioso momento de tribulação como testemunhas. Historicamente falando, João deve ter tido em mente a igreja cristã, e isso poderia ser entendido de dois modos. Seriam judeus cristãos, que haveriam de sofrer martírio durante o tempo dos imperadores romanos, e ou seria o Israel espiritual sem qualquer tentativa de dividir igreja e judeus e gentios. Essa última posição, portanto, seria a mais plausível. E observando o aspecto profético, poderia se tratar do número dos mártires que seria preenchido antes do segundo advento de Cristo. E alguns estudiosos abandonam tudo isso. Você vê como que tem muita... E são tudo pessoas sérias. Alguns estudiosos abandonam tudo isso, essa ideia toda, e eles aludem que o número 144.000 é resultado de 12 vezes 12.000. Lá está falando 12.000 de cada, né? Que seria apenas como um grande número representativo. O número 12 representa o testemunho e a autoridade. 12, os patriarcas, 12 os apóstolos. Portanto, a multiplicação de 12 por 12 representaria o testemunho especial daqueles futuros privilegiados mártires da igreja. Muitos comentaristas concordam que é um número múltiplo representando o Israel de Deus, não é literal, pois os que são lavados no sangue do Cordeiro são judeus e gentios. E no corpo de Cristo não há mais distinção. Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aqui o povo de Deus representado, então, seria o povo de Deus representado pelas 12 tribos, os 12 apóstolos, as 2 alianças, né? Apocalipse 21, 12 a 14, tinha grande e alta muralha, 12 pedras junto às 12 portas, 12 anjos, sobre elas o número dos inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, 3 portas que se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos e do Cordeiro. Então, poderia ser essa representação da igreja da primeira e a segunda aliança, né? E aí João tem aqui a visão da grande multidão. Graças a Deus que João compartilha a sua visão daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, para acabar com essa especulação dos números daqueles que são salvos. Apocalipse 7, 9 a 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, grandes multidões, ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então aqui João, mais uma vez, ele tira os olhos da terra, ele contempla na eternidade o número completo dos crentes.
Aí quando eu estava estudando essa parte, quando eu vi essa parte aqui, eu lembrei de um cântico que tem gente que conhece. João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns oravam, outros cantavam e todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Aleluia. João viu o número e João compartilhou esse número. João não soube ele não soube fazer a conta do número, porque era uma multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu quero dizer para você, sem errar, João te viu lá. Ele viu, gente, é verdade, te viu lá, Marco. Ele nos viu lá. E a gente precisa entender que Deus, Ele que criou o tempo, Ele é atemporal, Ele é onisciente por ser atemporal. Deus conhece todas as coisas do início ao fim. Quando o céu se descortina e João é chamado, João sai do tempo. Ele sai do tempo, João não está mais no tempo. Ele vai para aquele momento da eternidade junto com Deus. E Deus concede a ele a visão de tudo o que acontece. Aí João vai usar a linguagem dele, a imagem dele, para tentar transmitir. Olha, gente, do mais importante de tudo isso é que ele nos viu lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João viu o número. Esse povo que foi guardado de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, purificados com vestiduras brancas, adorando diante do Cordeiro, uns orando, outros louvando, outros cantando. Apesar de ter coisas que assustam a gente, a Bíblia sempre será uma fonte inesgotável de consolo e de esperança para o coração e para a alma daquele que espera em Deus. E aí vem a abertura do 7º selo. Tem que abrir todo o selo, né? Vamos abrir o 7º. O 7º selo é aberto. E quando o 7º selo se abriu, houve silêncio. Vamos orar? Okay. Já que houve silêncio, não vamos falar mais nada, não houve silêncio. Quarta-feira que vem tem continuidade.